Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do canal de podcast da revista Letramento Socioambiental. Sou Denise Pini Fonseca, editora da revista, e neste episódio eu convido você a conhecer a história do selo editorial História e Vida, que começou em 1998 no Equador e vem trabalhando no Brasil há 25 anos para dar visibilidade ao patrimônio cultural da América Latina. No episódio de hoje, eu vou ler para vocês o artigo A Defesa do Patrimônio Cultural Imaterial, 2 décadas de ações de resgate e salvaguarda na América Latina, que acabo de publicar. Este artigo pode ser lido em português em letramento-socioambiental.com.br ou em espanhol em hispanista.com.br, 2 revistas digitais brasileiras que tratam de cultura e educação. 2 décadas, 2 celebrações e incontáveis sinergias. Em 2025, o selo editorial História e Vida completou 25 anos de existência no Brasil. Porém, a sua história de compromisso com o patrimônio cultural latino-americano já havia começado muito antes na cidade de Quito, a primeira cidade do mundo a ser reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1978. Em 2023, o multilateralismo celebrou os 20 anos da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que foi adotada pela Unesco em 17 de outubro de 2003. Para celebrá-la, a 10ª Assembleia Geral da Convenção de 2003, que foi realizada em Paris em junho de 2024, apresentou o estudo 20º Aniversário da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, Estratégias e Experiências da América Latina e Caribe. Naquele momento, se apresentava uma revisão histórica detalhada da construção do conceito Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco, desde a constituição da própria agência, em novembro de 1945, até os dias atuais. São, portanto, 8 décadas de reflexões e ações de reconhecimento e preservação dos elementos que compõem as identidades nacionais a partir dos patrimônios culturais dos Estados-membros das Nações Unidas, como forma de construir e consolidar um multilateralismo respeitoso, inclusivo e efetivamente pacifista. Dada a importância da presença do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, na região desde a década de 1960, que se ocupa de destacar o peso dos embates culturais responsáveis por uma extraordinária diversidade cultural, tão grande quanto as desigualdades sociais na região, a América Latina e o Caribe contribuíram decisivamente para o amadurecimento desse conceito na Unesco, a partir das suas primeiras formulações na década de 1960, que era baseada na ideia de folclore. O conceito patrimônio cultural imaterial amadureceu na agência até a sua mais recente concepção e atuais normativas de reconhecimento e salvaguarda. Nessa jornada de percepção e valorização da cultura de cada povo humano, de cada povo, de cada nação, os anos 1970 foram decisivos para a construção da política da Unesco de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, pois eles representaram uma mudança de estratégia. A ideia de um programa mundial coordenado para a proteção do folclore passaria a ser um novo tema na Unesco, especialmente a partir do início da década de 1970, quando o assunto foi inserido na agenda internacional. Por viver no Equador por 10 anos, no intervalo de 3 décadas, já ao final da década de 1970, começávamos a aprender sobre identidade étnico-culturais, patrimônios urbanísticos históricos, arquitetônicos e imateriais, diversidade biosociocultural e as incontáveis estratégias que as populações tradicionais e os povos originários latino-americanos detêm há séculos para preservar e atualizar seus saberes, suas existências e suas formas de reexistências.
História e Vida nasceu em Quito, em 1998. No contexto internacional, no final da década de 90, assistia ao florescimento da globalização. E naquele momento se observava o ressurgimento de identidades culturais como forças sociopolíticas libertárias e emancipadoras, mas também, muitas vezes, ressentidas, sectárias e violentas. Havia que cuidar para que toda a diversidade identitária ressurgente ou insurgente não desaguasse em uma fragmentação social e política que pudesse ameaçar as democracias, muitas ainda em processo de consolidação, e, no limite, o próprio multilateralismo. Naquele contexto, a cultura ganhou uma centralidade política até então pouco conhecida. E durante a década de 1990, a Unesco trabalhou com celeridade para construir uma política sólida de resgate, reconhecimento e preservação do patrimônio cultural dos distintos povos e nações. Esse trabalho resultou na Convenção de 2003, estabelecendo a política da Unesco de salvaguarda. Seguindo a trilha aberta pela Unesco, ao final dos anos 1990, História e Vida começou a desenvolver pesquisas participativas com comunidades, para resgatar seus elementos identitários estruturantes a partir de histórias cotidianas, técnicas artesanais, tradições culinárias, documentos manuscritos ou iconográficos familiares, memórias de idosos, artefatos, registros de flora e fauna de microbiomas, práticas religiosas e espirituais, expressões artísticas e tantas outras formas de registro de patrimônio identitário e cultural comunitário. As pesquisas, que logo se plasmaram em livros ilustrados, buscavam documentar a diversidade sociocultural equatoriana, com estudos territorializados de antropologia cultural. O objetivo era o de resgatar, documentar e ressignificar os elementos estruturantes das identidades culturais locais e apresentá-los nas altas esferas listradas, sociais e políticas da nação, ressignificando esses acervos locais como estandartes de orgulho nacional. O que se buscava era contribuir para a construção da ideia de uma nação equatoriana bio-sócio-cultural diversa, cuja soberania nacional e democracia poderiam se fortalecer e sustentar em um território marcado por desigualdades bioétnico, sociais, históricas e profundas, pela força do reconhecimento e respeito ao seu patrimônio natural, antropológico, histórico e cultural. Em dezembro de 1998, publicamos a primeira dessas obras, Secretos de Alacena. Por haver sido desenvolvida no Museu da cidade de Quito, ali também ocorreu a cerimônia de lançamento, que foi presidida por Federico Mayor Saragossa, então diretor-geral da Unesco, com a presença de 400 convidados, da Presidência da República aos membros do corpo diplomático residente em Quito. Toda a primeira edição dessa obra foi adquirida pelo próprio governo equatoriano para ser oferecida como presente oficial de Natal do Equador aos países com os quais mantém relações diplomáticas. Esse foi o trabalho que História e Vida se propôs a desenvolver a partir dali, e esse relato o apresenta em celebração dos seus 25 anos no Brasil. Do lado da Unesco, em 2 décadas de existência, a Convenção de 2003 transformou a forma como o mundo compreende e protege seus patrimônios. Ela democratizou vozes, ampliou o repertório da humanidade, valorizou saberes antes invisibilizados e criou mecanismos inéditos de participação comunitária, sendo esse também um percurso a ser celebrado. Um pouco sobre a Convenção de 2003. Diante da fragmentação cultural e identitária, que ao final da década de 1990 já apontava para os riscos de esgarçamento das democracias,
do acirramento dos fundamentalismos étnicos e religiosos, do ressurgimento de extremismos nacionalistas, do enfraquecimento do multilateralismo e do poder da sociedade em rede que se organizava em torno das identidades culturais fortemente ligadas aos territórios, estava claro que a cultura deveria necessariamente ser articulada aos conceitos contextualizados de desenvolvimento e o seu contemporâneo sustentabilidade dos territórios, dos povos e das nações. Neste cenário, a Convenção de 2003 inaugurou um novo paradigma ao definir patrimônio cultural imaterial como, abre aspas, as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e em grupos em função do seu ambiente, da sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos e do desenvolvimento sustentável. Fecha aspas. Essa definição revolucionou o campo da preservação por enfatizar as seguintes dimensões de ação de resgate e preservação do patrimônio cultural. O primeiro, centralidade das comunidades. O patrimônio deixou de ser definido exclusivamente por especialistas, passando a ser reconhecido a partir da autodeclaração dos seus detentores. É a comunidade quem aponta o que é significativo e o que deve ser preservado. Em segundo lugar, a ênfase na transmissão. Mais do que a preservação de objetos, o foco recai sobre o processo de transmissão geracional, que garantem que os conhecimentos continuem vivos. Em terceiro lugar, o patrimônio como um processo vivo. A Convenção de 2003 reforça que essas práticas estão em constante recriação, eliminando a ideia de autenticidade fixa, entre aspas, e introduzindo o conceito de salvaguarda, distinta de conservação. Salvaguardar significa criar condições para que as práticas continuem existindo e não cristalizando-as. E, por último, diversidade cultural como direito. O patrimônio cultural passa a ser reconhecido como instrumento de fortalecimento da diversidade cultural e dos direitos culturais de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais. A partir de tais fundamentos e das ferramentas de implementação que a Convenção de 2003 instalou, foi ampliado radicalmente o escopo do que é reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Esta ampliação fortaleceu identidades locais e proporcionou visibilidade global a povos historicamente marginalizados. Em decorrência disso, os processos de candidatura passaram a exigir a participação e a assinatura de termos de consentimento livre e informado das comunidades detentoras, e isso transformou profundamente a governança cultural. Em diversos países, o reconhecimento do patrimônio cultural fomentou programas de desenvolvimento comunitário, turismo sustentável e valorização dos saberes tradicionais relacionados ao manejo ecológico, por exemplo. Dessa maneira, a Convenção de 2003 tornou-se uma ferramenta essencial para fortalecer lutas por território, autonomia cultural e preservação de línguas. Embora os avanços da salvaguarda do patrimônio cultural imaterial nos territórios a partir da Convenção de 2003 sejam incontestáveis, os autores Carvalho e Rodrigues destacam alguns dos desafios novos e antigos que estão presentes. Primeiro, há uma comercialização excessiva de práticas culturais após a sua inscrição.
Há disputas políticas internas sobre quem detém legitimamente determinado conhecimento. Risco de uma folclorização, quando uma prática viva é convertida em espetáculo. Subfinanciamento de iniciativas estruturantes apesar da grande visibilidade internacional. Necessidade de incorporar efetivamente os direitos dos povos indígenas, evitando abordagens coloniais. Ao completar 20 anos, a Convenção de 2003 está consolidada como um dos instrumentos mais inovadores e potentes da Unesco. O desafio atual para a salvaguarda do patrimônio cultural e material e, consequentemente, para as ferramentas postas pela Convenção de 2003, é que o debate sociopolítico contemporâneo vem buscando amalgamá-la com outras agendas políticas que são inexcusáveis e impostergáveis na atualidade, tais como questões climáticas e socioambientais, direitos culturais e políticas de inclusão, tecnologias digitais e preservação de memória e segurança alimentar, soberania dos povos tradicionais e modos de vida sustentáveis. Há, cada vez mais, a compreensão de que o patrimônio cultural não é apenas herança simbólica, mas também um conjunto de tecnologias sociais indispensáveis para a construção de futuros sustentáveis. Hoje, ao olhar para o futuro, a Convenção de 2003 apresenta-se como um instrumento essencial para fortalecer identidades, promover justiça histórica e contribuir para a construção de sociedades plurais, resilientes e comprometidas com a diversidade cultural como um valor universal. Mas o contexto atual é o de militante enfraquecimento do multilateralismo e de descarado crescimento de cosmovisões supremacistas, racistas e xenofóbicas em um contexto de tripla crise planetária. Em vista disso, nunca foi tão urgente articular os patrimônios culturais da nossa humanidade comungada aos projetos de desenvolvimento e sustentabilidade locais e global, que sejamos capazes de conceber e defender. História e Vida e os patrimônios culturais e materiais comunitários equatorianos. Secretos de Alacena se fez muito rapidamente. Entre conceber uma ideia e lançar um livro não se passaram nem mesmo 6 meses. O livro, luxuosamente impresso em papel couché de alta gramatura, integralmente ilustrado com um projeto gráfico a cada uma das suas 205 páginas, reúne cópias facsímile de folhas de cadernos de receitas de senhoras quitenhas do século XIX e suas transcrições. As ilustrações são reproduções fotográficas de obras de arte do acervo do Museu da cidade de Quito, que mostram ingredientes e alimentos, utensílios e seus usos, processos de preparo e apresentações em contextos diversos do século XVIII e XIX quitenhos. A ideia que deu origem à construção da obra nasceu do desejo da diretora, Patrícia von Buchwald, de criar uma proposta de visita guiada ao Museu de la Ciudad de Quito, que havia sido inaugurado em julho daquele ano. O edifício no qual o museu está instalado é onde outrora fora o Hospital San Juan de Dios, recém-restaurado e tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Este monumental prédio está localizado no centro histórico da cidade de Quito e o entorno da sua localização passava por um momento de severa desvalorização urbana, o que dificultava o acesso dos visitantes letrados ao museu. Havia que construir com a comunidade residente local, as trabalhadoras do sexo e suas famílias, algum novo contrato através do qual o projeto de visita guiada pudesse envolvê-las e aos seus filhos. E foi assim que surgiu a ideia de resgatar tradições culinárias de mulheres quitenhas ancestrais.
O desdobramento desse esforço de reconstrução do patrimônio culinário do século XIX quitenho seria o desenvolvimento no museu de oficinas culinárias conduzidas por renomados chefes quitenhos, articuladas com visitas guiadas às salas do acervo de história cotidiana, cujos guias seriam os filhos das trabalhadoras residentes na comunidade local. As narrativas das visitas seriam co-construídas com os participantes, baseadas nos achados do livro. Concebeu-se um livro de luxo construído a partir de simples cadernos de manuscritos gravados em folhas pautadas, cuidadosamente guardados em baús de memórias femininas por muito tempo. O projeto do museu era revolucionário, pois transformava negligenciados escritos femininos em valiosos manuscritos de um novo cânone cultural em construção nas franjas do patriarcado. E assim foi feito. O sucesso de Secretos de Alacena provocou o interesse em outros corações e mentes pelo resgate de memória e história como mecanismo de reconstrução de identidades culturais e projetos de desenvolvimento local comunitário a partir da cultura. Durante o ano de 1998, a região costeira equatoriana fora devastada pela força do fenômeno El Niño. 8 cidades da província de Manabí haviam sido praticamente destruídas e nas comunidades paravam as sombras da morte, da destruição e da inação. Movida pelo amor à sua terra natal e pelo cuidado com o patrimônio cultural da sua família, a empresária manabita Patrícia Dueñas de Wright se propôs a fazer daquela crise uma oportunidade de valorização cultural e mobilizou recursos e pessoas para produzir De la Cocina de Manabí. Em meados de 1999, História e Vida lançou o livro na capela do Centro Cultural Biblioteca Equatoriana Aurélio Espinosa Pollitt, lotada pela elite sociocultural quitenha, durante a qual um grupo nacional de artes populares apresentou uma performance do casamento entre o empresariado equatoriano e a cultura nacional, inaugurando no Equador o conceito de filantropia de impacto social. Extremamente simbólico e profundamente revolucionário. São 185 páginas de uma obra que mereceu o primeiro prêmio da Bienal Internacional de Design, em Quito, em 2000. Ela incluiu a reprodução de 66 lâminas botânicas do desenhista manabita Juan Tafaya, quem documentou o bioma local através da coleção Flora Guayaquilensis da Expedição Botânica Natch Equador, liderada pelo explorador Joseph Kober, sacerdote jesuíta, em 1885. A coleção completa das lâminas pertence ao Real Jardim Botânico de Madrid e o público geral equatoriano praticamente a desconhecia até que estas reproduções foram autorizadas para serem incluídas no livro. Desta vez, a pesquisa de campo trouxe muito mais. Mulheres manabitas das 8 cidades enviaram seus cadernos de receitas, outras abriram seus baús e deles retiraram fotos familiares que remontavam mais de 5 décadas de cidades da região que foram praticamente destruídas. Com elas, reconstruímos crônicas da vida cotidiana na província, alinhadas às ideias de protagonismo feminino na governança das comunidades, a importância da transmissão geracional de saberes e a ideia de que o patrimônio cultural se cria e recria cotidianamente, atualizando a tradição para manter a sua validade. No ano de 1999, a cidade de Cuenca estava se preparando para o seu tombamento pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.
A novidade era que o tombamento da cidade se dava muito mais pelo seu acervo de cultura e material, plasmado em técnicas artesanais e artes populares como cerâmica, tecelagem, joalheria, culinária, festas religiosas e populares, música, etc., do que propriamente pelo seu conjunto arquitetônico e urbanístico. Estávamos no fulcro do debate da Unesco sobre patrimônio cultural e material, e a cidade de Cuenca e suas populações indígenas residentes nas montanhas da província pareciam encarnar o conceito com grande representatividade material e simbólica. O empresariado equatoriano já havia se convencido da importância da filantropia de impacto social e não tardou para que um grupo robusto de empresas e instituições culturais cuencanas se decidissem a promover um resgate de memória em Cuenca. A própria Unesco Equador voluntariou para patrocinar o esforço de pesquisa que História e Vida desenvolveu em Cuenca, sob o abrigo da Subsecretaria de Turismo do Equador, da Municipalidade de Cuenca e do Centro Interamericano de Artesanias e Artes Populares. Foi assim que nasceu Essência Cuencana. O texto foi organizado apoiado em 4 pilares: elementos, que é o que é nativo no ambiente local, instrumentos, as diferentes ferramentas que cada ofício demanda e desenvolve, técnicas, os procedimentos e processos que são transmitidos através das sucessivas gerações, e obra, a dimensão simbólica ou transcendente que se agrega a cada criação ou reprodução que envolve trabalho intelectual, criativo e intenções humanas, um construto que carrega em si valores não apenas imanentes, incluindo afetos, o sagrado e o religioso. Em dezembro daquele ano, o livro foi lançado na chancelaria em Quito, a sede da diplomacia do país. E como ocorrera no ano anterior, os secretos de Alacena, a essência cuencana foi o presente institucional do governo equatoriano de 1999. Insucessos e recomeços. A dinâmica da permanência. No começo do ano 2000, História e Vida deixou o Equador para se estabelecer definitivamente no Brasil, onde fundou e manteve por 2 anos uma revista digital de cultura latino-americana intitulada Lactitude, do website Anônimos Latinos, que existiu entre 2000 e 2002. O contexto era o do boom da internet. E na América Latina, de uma forma geral, ainda engatinhávamos tanto no desenvolvimento das tecnologias digitais, quanto nas muitas possibilidades de apropriação daquelas novas ferramentas, especialmente na área da cultura e nos círculos acadêmicos, ainda muito reticentes quanto à qualidade das publicações digitais. O propósito de Anônimos Latinos era atuar como uma vitrine cultural dos trabalhos literários, artísticos e de artes populares que são cotidianamente desenvolvidos por anônimos ilustres da América Latina e Caribe. A revista era trimestral, publicada em espanhol, português e inglês. Os trabalhos propostos eram todos recebidos, editados, ilustrados e publicados nos 3 idiomas. A variedade de técnicas, públicos-alvo, comunidades criativas, objetos e propósitos dos autores que participavam da revista foi surpreendente e permitiu que se visibilizassem pautas de resistência culturais desconhecidas em todos os países de língua hispânica da América Latina e Caribe e no Brasil. Desde textos de roteiristas de telenovela de Venezuela e a obra de teatro de fantoches apresentadas em presídios no Uruguai, a América Latina, que se revelou em Anônimos Latinos, apresentava muitas camadas de patrimônio cultural na região, o mesmo que até hoje ainda espera para ser reconhecido e salvaguardado. Mas os temas do risco de folclorização e principalmente o subfinanciamento de iniciativas estruturantes,
apesar da sua importância, desafios que já foram identificados pelos autores Carvalho e Rodrigues são um dado inquestionável de realidade que, não raro, fazem iniciativas de salvaguarda do patrimônio cultural das comunidades menos privilegiadas se render à impossibilidade material de seguir se expressando visivelmente. A valiosa história de anônimos latinos não foi diferente disso. Nas décadas seguintes, 2 outras vezes História e Vida regressou a Cuenca para finalizar registros de cuencanidades e suas muitas capas de patrimônio cultural e material que haviam sido iniciados antes de 2000. Em 2006, por ocasião da celebração do centenário do aniversário da iconográfica Maria Astudillo Montesino, publicamos 100 años de amor a la vida, patrocinado pelo Museu de los Metales. Figura central na organização das festas cuencanas em celebração de Corpus Christi, que eram lendárias no Equador, a senhorita Marujita era um repositório de memória social da cidade e detentora de uma vasta coleção de manuscritos, artefatos e histórias pessoais de grandes artistas, intelectuais e artesãos da região. E esse livro de memórias foi instrumento fundante para a construção, poucos anos mais tarde, da Casa Museu Maria Astudillo Montesinos, um museu de história cuencana de Quito. Através dos relatos e documentos de Marujita, muito se pôde conhecer sobre estruturas de poder, intrafamiliares e institucionais, currículos e práticas pedagógicas em escolas e instituições religiosas, o significado simbólico dos doces que se vendem nas praças durante as festas e até mesmo práticas sociais de negociação para a contratação de serviços que permanecem vivas na cultura local cuencana. Foi também a partir do acervo de documentos familiares da senhorita Marujita que História e Vida publicou o 5º e último livro de resgate de patrimônio cultural e material do Equador. Buen Pago a los Acreedores é uma publicação facsímile da comédia de costumes de autoria de Remigio Astudillo Chica, em Cuenca, em 1886, escrita como um presente de aniversário para a esposa de um primo. A peça retrata uma família endividada que usa de todas as estratégias de que dispõe para fugir do assédio dos credores batendo à sua porta. O texto permite conhecer, através de um enredo cheio de ironías e situações jocosas, a precarização da vida cotidiana na província decorrente de uma reinstalação do Estado Nacional Equatoriano e suas dificuldades com os movimentos políticos locais, com um novo sistema monetário e a superposição de moedas, com as intermináveis insurreições militares latino-americanas, com as relações sociais e laborais desorganizadas em todo o país e tantas outras facetas da vida política e social do Equador no final do século XIX. Buen Pago é hoje parte do acervo de publicações da Casa Museu Maria Astudillo Montesinos e do Museu de los Metales, parceiros com os quais História e Vida se orgulha de haver colaborado na salvaguarda do patrimônio cultural e material da província de Cuenca. Em 2023, a Unesco comemorou os 20 anos de haver colocado por escrito que o patrimônio cultural e material é essencial para gerar um sentimento de identidade e continuidade, compatível com os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, ao salvaguardar saberes, práticas e expressões vivas que fortalecem identidades, promovem diversidade cultural e garantem a continuidade das tradições para as futuras gerações. Comungando tais percepções e agendas de ação,
História e Vida se alegra ao completar 25 anos de trabalho pelo reconhecimento, valorização, respeito, visibilização e salvaguarda das valiosas e incontáveis identidades culturais latino-americanas e seus ainda pouco conhecidos e subvalorizados patrimônios culturais imateriais. E o texto termina: a menudo, lo que sostiene las grandes obras humanas, sean ellas imponentes edificaciones o sofisticadas construcciones culturales, son las estructuras tradicionales compuestas por los sencillos elementos del quehacer cotidiano de sus constructores. E isso é tudo. Produção do áudio Start Digital.